falando hoje sobre dois temas distintos, mas que se conectam. Como fazemos para vencer o espírito da Inquisição? E por que o neopaganismo não consegue prosperar no Brasil? Se você observar todas as espiritualidades que prosperaram no Brasil, que atingiram o local de destaque, você vai observar algumas características em comum entre todas elas. Todas elas foram bem-sucedidas em se associar a valores positivos, incontestáveis, universais, ainda que muitas vezes de forma hipócrita. Pegando, por exemplo, o cristianismo. É a espiritualidade que mais se aflora no Brasil. De longe, a espiritualidade com o maior número de adeptos. O cristianismo conseguiu isso porque eles se vincularam a valores positivos universais, valores incontestáveis. Se vincularam a valores como caridade, solidariedade, autopreservação, bondade, ainda que fazem isso muitas vezes de forma hipócrita. A população entende que, na verdade, o que a espiritualidade prega é positivo, embora algumas pessoas apliquem aquilo de forma errada. Um outro caso bem diferente, o budismo. Não tem tantos adeptos no Brasil se for comparar com o cristianismo, mas tem muito mais adeptos do que o neopaganismo. E é muito mais respeitado pela sociedade do que o neopaganismo. Você não vai ver, por exemplo, um budista falando que apanhou na rua por ser budista, ou alguém associar o budismo a algo do mal. O cristão pode até falar que não concorda com o budismo, mas dificilmente ele vai associar o budismo a algo demoníaco. Bem diferente do que acontece com o neopaganismo. Infelizmente ainda é associado ao mal. Nós que somos adeptos sabemos que isso é mentira. O paganismo não tem nada de mal. Muito pelo contrário, é uma espiritualidade belíssima. Foi a primeira expressão de fé do homem, a primeira organização racional humana com o objetivo de cultuar e reverenciar a Deus. Fomos os primeiros, mas ainda nos associam ao mal. Isso acontece porque nós não fomos bem-sucedidos no contexto moderno a nos associarmos a valores positivos. Quando a pessoa pensa em cristianismo, pensa em bondade, em fraternidade. Quando pensa em budismo, pensa em equilíbrio, bem-estar emocional, em saúde mental. E quando pensa em neopaganismo, pensa no quê? Nós que somos adeptos, podemos pensar várias coisas positivas. Mas e quem não é adepto? E quem não conhece? E quem não está vinculado a uma egrégora? O que pensa quando escuta neopaganismo? Eu vejo hoje muitos adeptos de neopaganismo se vinculando à ecologia, que é um valor positivo. Só que é insuficiente, é muito abstrato. Precisamos também nos vincularmos a valores humanos positivos. Todos os valores que são associados ao cristianismo, ao budismo, podem sim e devem sim ser vinculados também ao neopaganismo. Cada adepto pode se referir ao divino de uma forma diferente. Deus, deusa, divino, único, mas todos se referem a Deus. E a essência de Deus, como já dizia Eliphas Levi, é o puro amor. Então praticar a fraternidade, a honestidade, o respeito ao próximo está no nosso DNA, faz parte da nossa essência espiritual. O pagão observa a natureza para extrair dela sabedoria. Então podemos e devemos estar associado a equilíbrio emocional, a paz, a saúde mental e a um estilo de vida saudável. Isso está ligado ao que somos. Mas temos que fazer isso de uma forma honesta, não de uma forma hipócrita. Eu vou contar um caso para vocês que aconteceu comigo há muito tempo atrás, quando eu ainda era um iniciante. Eu ainda me considero um iniciante, tá? Mas ainda antes de eu ser iniciado. Eu participei de um encontro neopagão, como convidado. Eu ainda não era sacerdote, não era iniciado, e tudo era muito novo para mim. E nesse encontro, vários adeptos tinham direito de fala, podiam subir no púlpito e pregar sobre alguma coisa. Claro que isso tinha que ser cadastrado previamente. E eis que um momento, uma mulher se levanta e se dirige ao púlpito. O nome lunar dela era um nome composto, tinha 2 nomes, mas aqui eu só vou usar o primeiro, Luna. Ela se levantou e se dirigiu ao púlpito. E conforme ela caminhava, por onde ela passava, todos se levantavam e abaixavam a cabeça. E aquilo me impressionou. Eu nunca tinha visto a manifestação de respeito e de reverência tão profunda. Ela lentamente subiu as escadas, ocupou seu lugar no púlpito e fez um sinal ao público e todos se sentaram. Eu achei aquilo belíssimo, mas eu não entendi o que estava acontecendo. Eu pedi então orientação
um adepto mais antigo, e ele me explicou. A Luna é uma mulher de poder acástico muito grande. Dentro de uma egrégora, embora aquilo não era uma egrégora, tá? Mas dentro de uma egrégora, a pessoa pode atingir um grau de relevância diferenciado devido ao seu nível de conhecimento, sua quantidade de estudos no neopaganismo, sua importância para uma egrégora ou por poder acástico, que era o caso da Luna. E ela pregou lá coisas belíssimas. Passaram-se 2 anos, eu já estava iniciado, já era um sacerdote, fazia parte de uma egrégora menor, não era regente nem nada, e fomos convidados a participar desse mesmo encontro. E a egrégora pediu para eu ir em nome da egrégora. E eu fui lá. E entre uma pregação e outra, ouvi alguns boatos, algumas fofocas, falando sobre a Luna, se referindo a ela como uma traidora, e usando palavras horríveis contra ela. E eu fiquei sem entender de novo o que estava acontecendo ali. Eu falei, poxa, como em um espaço de tempo relativamente pequeno, uma pessoa totalmente reverenciada, agora está sendo mal falada aqui dentro. E eu peguei a programação e eu vi que ela ia ter um espaço ali de fala. Eu lembro que eu ia até ir embora mais cedo, mas eu falei, não, vou ficar para poder esperar ali a Luna falar. Chegou o momento então, novamente ela se levantou lá do fundo e caminhou em direção ao púlpito. Eu percebi que mais ou menos uns 10% ali mantiveram a reverência, levantaram e abaixaram a cabeça enquanto ela caminhava. Muitos outros permaneceram sentados em atitude de desprezo, até de deboche. Eu mantive a reverência. Me coloquei de pé, abaixei a cabeça, esperei ela chegar no púlpito e me sentei. Ela então foi contar um pouco da história do que aconteceu nesses 2 anos e por que ela tinha se convertido ao cristianismo, tinha virado evangélica. Esse era o motivo então de muitos adeptos estarem bravos com ela. Só nesse ponto da história dá para gente discutir várias coisas já. Você vê como o espírito da Inquisição pode estar dentro do neopaganismo também. Mas a gente fala disso em outra hora. E ela foi explicando o que aconteceu. Que na verdade, no coração dela, ela permanecia neopagã. Uma vez iniciada, é muito difícil a pessoa largar o neopaganismo de verdade, tá, gente? É muito difícil. Pode até largar por um tempo, mas depois volta. Ela contou que ela tinha uma filha. Ela tem uma filha. E a filha dela tinha um grupo de amiguinhas. E as amiguinhas da filha dela estavam todas indo para o caminho do funk, vamos dizer assim. Ouvia funk, andava com roupa curta, já na idade muito jovem. Algumas já estavam bebendo. E a Luna ficou preocupada. Ela pensou, poxa, não quero isso para minha filha. E a forma mais segura que ela encontrou de livrar a filha dela disso foi se vincular a uma igreja. Aquilo para mim caiu como uma bomba no meu coração. E me fez refletir sobre várias coisas que até então eu não percebia. Eu pensei, o que estamos fazendo com a nossa espiritualidade? Tantas pessoas deram a vida para que hoje nós possamos estar aqui e professando a nossa fé. E o que estamos fazendo com isso? Como estamos honrando essas pessoas que deram a vida por nós? Eu passei a admirar a Luna ainda mais. E eu passei a me cobrar como neopagão ainda mais. A minha missão e a sua missão é que casos como esse nunca mais se repitam. Temos que trabalhar para que aconteça o contrário, para que as pessoas busquem o neopaganismo por conta dos seus valores belíssimos, que são muito sólidos e muito transparentes. Você que está ouvindo esse vídeo agora, você é um sacerdote ou uma sacerdotisa em formação, mas você já precisa se posicionar. Dentro do seu coração tem que nascer um desejo ardente de ver o neopaganismo próspero, tão próspero como o protestantismo, quanto o catolicismo, quanto o budismo. Você precisa desejar que o neopaganismo tenha o seu lugar reconhecido na sociedade. Nós não podemos aceitar mais sermos legados a cidadãos de segunda classe. A nossa fé é tão belíssima quanto todas as outras. E com sabedoria, com amor e com respeito, precisamos ganhar território nessa batalha, que é espiritual, mas também é comportamental e social. Vamos continuar falando disso, mas eu quero que você reflita sobre esse vídeo. A nossa espiritualidade conta com você, e você conta com a Triora sempre.